Boa tarde, pessoal. A gente já tem um quórum aqui relevante. A gente vai dar início na nossa conversa do mês. Antes de começar, a gente quer compartilhar com vocês um comunicado. A gente tem um produto de renda fixa atualmente disponível em exclusividade para um de nossos parceiros, e ele passará a ficar disponível para o mercado, para os investidores e alocadores, a partir de novembro de 2023, tá? Então, daqui em praticamente 25 dias. A gente gostaria de compartilhar o nome do produto, o CNPJ, um pouco do histórico e da rentabilidade dele, que a gente consegue notar que acumulando desde seu início CDI mais 4. E a ideia é mais contar brevemente sobre o produto antes da gente iniciar nosso webinar e comentar que ele vai estar disponível nas principais plataformas e distribuidores. E os distribuidores que estiverem aqui em contato conosco, ou alocadores, no nosso call, se quiserem conhecer mais do produto e entender e fazer uma apresentação, um call direcionado para ele, a gente estará disponível. Podem me mandar um e-mail, vou deixar aqui no chat para vocês, e aí a gente agenda um bate-papo. Mas basicamente a gente tem um produto de renda fixa ativo, sem produtos de crédito, tá? A gente não tem risco de crédito. Então é um produto mais diferenciado no mercado e que tem poucos concorrentes, né? A gente vê poucos produtos semelhantes a ele. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês essa novidade. Vou deixar aqui no chat o nosso e-mail da área comercial, para quem quiser conhecer mais sobre o produto, ou agendar uma reunião focada neste ativo, tá bom? Agora eu vou passar a palavra, então, como de costume, para o Daniel Wicks e o Carlos Calabrese, que, como sempre, a gente faz esse webinar falando um pouco de performance, posições e a parte macro. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos todos e o chat estará disponível para perguntas e respostas. Ao final, a gente para um tempinho para responder para vocês. Obrigada. Obrigado, Nai. Eu só queria reforçar na questão do renda fixa que, enfim, explicando um pouquinho, ele nada mais é do que a nossa estratégia que tem, né, de renda fixa Brasil dentro dos multimercados, né, e a gente fez um produto só com ela, né, então, assim, isso daí faz parte de um backbone da Gard, né, eu acho que um dos pilares aqui desse approach macro, né, de cenários, etc., mas pegando bastante do lado técnico aí, então a gente opera ali, enfim, BES, DAP, a curva pré, né, os gaps, etc., então é algo que, enfim, a gente faz já há muito tempo. O fundo em si tem, né, 3 anos aí de histórico, mas a gente também consegue fazer o backtest e vocês conhecem bem, né, a parte aqui de renda fixa da Gard, tá? Então, é um produto que a gente gosta bastante e agora está disponível aí para vocês. Bom, começando aqui com o nosso cenário econômico, enfim, o mundo, né, girou em torno aí desse movimento da taxa de juros nos Estados Unidos, né, mercado lá de títulos públicos, principalmente as taxas mais longas, né? E aí, basicamente, o que a gente viu até o que a gente chama na carta, né, desse mês, né, o efeito borboleta, né, que é, né, enfim, um pouco da teoria do caos ali, que o bater de asas de uma borboleta consegue gerar aí efeitos, né, grandes e inesperados em diversas áreas. Basicamente, obviamente, aqui não é algo insignificativo, né, é o maior mercado de renda fixa do mundo, mas o que a gente tem visto é justamente grandes consequências ao redor do mundo e em todos os mercados, né, e também em Brasil, por conta disso. E é aqui que a gente vai discutir um pouco, enfim, a nossa visão do que está acontecendo e também, enfim, as consequências do que a gente acha que isso daí vai ter para os mercados, né? Então, enfim, obviamente, isso daí é a cara da trend de 10 anos, né? Voltando ali para níveis que a gente viu pré a grande crise de 2008, né, e chegando aí perto de 5%, né, em um movimento de inclinação bem forte, mesmo com os curtos, né, abrindo, a gente viu aí um movimento de inclinação que estava super desinclinado, né, agora voltando mais perto do flat, mas um movimento de inclinação aí significativo nesses últimos 2 meses, tá? E aí, assim, antes, para a gente entender um pouco do que está acontecendo, né, vale um pouco, enfim, entender, acho que o cenário econômico por trás disso, né? A gente viu um mercado de trabalho, o Fed tem olhado basicamente 2 coisas, né? O mercado de trabalho e a inflação. A gente tem chamado atenção, né, para esse cenário de inflação, esse gráfico da direita, que a gente tem visto uma melhora nos indicadores aí, né, no Corp PCI,
nos últimos 3 meses. A gente espera que isso continue acontecendo até o final do ano, né? Então a gente está com uma inflação benigna aí para o final do ano. No entanto, mesmo assim, né, o Fed continuou com uma retórica bem dura, né? Ou seja, falando, olha, ainda talvez tenha que fazer mais alta de juros, né? Isso daí está implícito lá nos dotes do Banco Central, e o discurso meio data depende, né? Vamos ver, a inflação melhorou, mas são alguns pontos só, e por outro lado, a atividade continua forte. E é interessante que a atividade continua forte, principalmente do lado da demanda, né, do consumo, mas quando a gente olha o mercado de trabalho, que é o segundo, né, objetivo aí de política monetária deles, né? Lembrando que eles têm um mandato duplo de inflação e emprego, né? A gente está vendo sim um reequilíbrio no mercado de trabalho. Né? Então, obviamente, fazer aqui nossa apresentação do call na véspera de um payroll sempre é um risco, mas a gente tem visto aí uma tendência de reequilíbrio, né, na parte do mercado de trabalho, que eu acho que é bem salutar. Tá? Ainda assim, é inegável que o PIB, né, americano tem sido revisto para cima. Isso tem chamado a atenção principalmente pelo consumo das famílias aí mais forte. Tá? Mas, seja como for, apesar desse discurso mais hawkish do Banco Central, a gente acredita, olhando basicamente para esses dois gráficos, né, e outras variações desses dois temas, que o Fed não vai subir mais os juros. Isso daí deveria, em tese, pelo menos acalmar um pouco no curto prazo, mas tem uma segunda questão que tem entrado nessa equação, é que o Fed tem falado, bom, tudo bem, eu posso até não subir mais, mas eu vou manter a taxa de juros parada nesses níveis por um tempo maior, que foi mais ou menos o que o Banco Central do Brasil fez aqui, outros bancos centrais fizeram, né, de emergente. Foi justamente isso, né? O Banco Central aqui parou sempre com a ameaça, né, de subir mais, que é exatamente o que o Fed está fazendo agora, ameaça de subir mais, e manteve aí praticamente um ano a Selic em 13,75, né? Então, acho que é um pouco nessa acho que a cabeça da estratégia a estratégia que o Fed tem na cabeça, que é justamente tentar convencer o mercado que ele não vai cortar os juros tão cedo. Tá? E aí a melhor forma de fazer isso daí é você manter essa faca sobre a cabeça do mercado, falando, olha, posso subir a qualquer momento. Né? Então, acho que é muito parecido com o que a gente viveu aqui, tá? Mas a gente acha baixa a chance do Fed voltar a subir os juros. Tá? Dito isso, de alguma maneira, esse speech aí do Fed contribuiu, né, para até, assim, mais olhando os Fed Funds mais curtos, né, a Treasury de 2 anos, a gente viu aí, enfim, as taxas abrindo bastante. Em tese, quando um banco central é mais hawkish, né, ele deveria fazer a curva fletar, né? Não estipar. Então, por isso que a gente não acha que isso aqui seja um motivo primordial para que a gente tenha visto aí essa piora das taxas de juros americanas. E aqui eu acho que tem mais uma questão também, que eu acho que vai ser o próximo tema, né? Que é o mercado está muito discutindo, pô, por que a gente errou a atividade? Também muito parecido com o Brasil, né? Que todo mundo espera que a atividade desacelere e ela nunca desacelera. E isso tem acontecido nos Estados Unidos, a gente está vendo o PIB indo para 3% esse ano, a expectativa no começo do ano era, sei lá, 1%, alguma coisa desse tipo. E dito isso, não é porque a política monetária não impactou o suficiente a atividade até agora que ela não vai impactar à frente. Né? Basicamente porque não foi só a política monetária que mudou esse ano. A gente continuou um primeiro semestre que teve um fiscal expansionista, né? A gente tem toda a poupança acumulada do fiscal feito lá durante a pandemia. Então, assim, tem outros vetores que empurraram a atividade para frente. No entanto, vale dizer que esse aperto essa alta nas taxas de juros longas são, enfim, apertos adicionais aí, né? E de maneira geral, de 2 meses para cá, essa taxa mais longa subiu 100 pontos. Então, assim, a gente acha que tem um efeito defasado aí que deverá ser, enfim, talvez preponderante desses outros vetores que estão se extinguindo ao longo do tempo. O fiscal, né, aparenta ser, né, por enquanto, menos expansionista à frente, e também a questão da poupança das famílias também tem diminuído ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que os impulsos positivos tendem a diminuir, e os impulsos negativos, que enfim, as condições financeiras vindas da política monetária, né, têm até se apertado mais por conta dessa inclinação. Tá? Então, acho que o próximo ponto será que o mercado apostar no soft landing seja
e aposte porque errou muito lá atrás, mas talvez não seja a melhor aposta? Então, será que a gente pode ver uma grande virada da atividade à frente? Então, acho que essa é uma questão que eu acho que a gente, enfim, deve se preocupar. Tá? Mas voltando com o 10 anos ou as taxas de juros longas, né? Eu acho que o que tem mandado mesmo... Opa, aqui, nessa questão, e é basicamente o fiscal, né? A gente não é uma surpresa, né? É engraçado porque o mercado vai de narrativas e narrativas, né? E aí agora se apegou ao fiscal, mas acho que tem alguns triggers aí, né? O downgrade da Fitch, acho que foi o menor deles, tá? Mas eu acho que teve, enfim, ali quando o Tesouro mostrou um pouco do seu calendário de emissões, acho que meio que caiu a ficha de enfim, o tamanho da oferta de títulos que a gente vai ter para financiar, né, esse déficit que, enfim, um déficit nominal acima de 6% esse ano, e com as discussões lá incapazes de mostrar uma melhora do fiscal à frente, né, do déficit. Tá? Então, quando a gente olha aí essas projeções de dívida, né, vindas do CBO, que é o órgão oficial lá do Congresso que faz essas contas, né, obviamente é preocupante você ver que em 10 anos essa dívida deve crescer no mínimo 20% se não tiver uma grande mudança na política fiscal, que não tem nenhuma discussão em relação a isso. Né? Ao mesmo tempo que você tem essa discussão do fiscal, e de emissões nessa parte técnica, você também tem do outro lado o Fed diminuindo o seu balanço, né? E ele está nesse processo de quantitative tightening, né? Ele está ocorrendo de maneira, enfim, gradual, e eu acho que não tem nenhuma, enfim, no horizonte aí relevante, acho que nenhuma intenção do Fed de mudar essa regularização do seu balanço, né? Ele ainda está extremamente, muito acima do que era o pré-pandemia, né? Então acho que tem um caminho grande aí para avançar. Então quando você olha do lado então assim, o Fed, né, tá diminuindo seu balanço, ou seja, não tem a demanda extra do Fed que a gente viu até agora. A parte da oferta também tá se expandindo bastante. E aí, quando a gente olha também da parte assim, quem que vai ser o demandante marginal, né? E aí a gente gosta bastante de olhar, enfim, a parte dos officials, né? Os bancos centrais e tal. E quando a gente abre aqui, né, nessa linha azul do gráfico da esquerda, né, que a gente consegue olhar o que são os governos, né, os bancos centrais, de fato a gente teve uma queda relativamente grande aí nos últimos, né, nesse ano, da demanda adicional por treasuries americanas, tá? A gente vê esse efeito na China também, mas de maneira geral é um efeito meio que generalizado aí. E aí eu acho que tem algumas explicações para isso, pode ter um pouco de você, enfim, ter um pouco de medo aí de ser a próxima Rússia, né? Uma vez que teve toda aquela questão das sanções, acho que tem uma questão geopolítica também com China e tal, você ser menos dependente ali enfim, guardar seu dinheiro em títulos americanos. Enfim, acho que tem toda assim, acho que várias teses aí que dizem que essa demanda não deverá ser a demanda marginal. O que acontece, assim, a demanda houve, né? Mas não dessa parte. Assim, parece que foi muito mais o smart money, talvez hedge funds que foram ali, e por que diferenciar, né? Se, enfim, comprar treasury, comprar treasury. É que me parece que esses caras, né? Uma coisa é você montar uma reserva, né, do Banco Central, né? Você não tem stop, você tem, assim, é uma coisa muito mais real money mesmo, e a outra coisa é você ir para esse capital mais especulativo, né? Então, acho que isso daí deve deixar mesmo mais frágil essa demanda adicional, de novo, num ambiente em que a oferta vai aumentar bastante. Tudo isso para dizer, né, que você ainda tem mais um outro componente, que é a discussão estrutural por trás. Será que o juro neutro é maior ou não? Né? O mercado fica falando, pô, será que o Fed vai discutir isso? Né? No Jackson Hole existia esse medo, né? Ou, enfim, uma ansiedade no mercado para saber se o Powell iria discutir isso ou não, por enquanto ele não discutiu, mas assim, a gente vê alguns modelos que decompõem aí as taxas de juros mais longas e você vê que tem enfim, indicativos de que sim, o mercado está precificando uma taxa de juros neutra mais alta. E isso daí pode ser tanto um efeito de um fiscal, né? Um fiscal pior, mais protecionista mesmo, e uma dívida pior, mas também tem outras questões demográficas, de produtividade, de fim de globalização, enfim. Então, tudo que a gente discutiu também ali meio da secular stagnation, também você pode, de novo, estar repensando agora, tá? Então, o fato é que, assim, quando a gente olha
Acho que assim, esse compilado de razões para que as taxas de juros longas nos Estados Unidos estejam mais pressionadas, parece que assim, no curto prazo esses vetores devem continuar e essas dúvidas do mercado devem continuar, né? Então, a gente acredita aí que essa, enfim, essa inclinação da curva e essa pressão sobre as treasuries aí veio para ficar, né? E isso daí deve manter as treasuries mais longas aí perto de 5%. Tá? Por outro lado, a gente tem essa visão um pouco mais benigna de que o Fed não vai ter que subir mais juros, né? Acho que isso é um alívio, e a gente tem essa preocupação com os efeitos defasados na atividade, né? Então, tudo isso daí meio que conspira para a inclinação, mas aí o Calabrese fala mais disso à frente. Tá? Mas acho que o ponto aqui é que acho que a gente vai conviver com um mercado ainda tateando onde que vai estabilizar essas taxas de juros mais longas. E isso daí tem efeito sobre o resto do mundo, tá? Especialmente quando aqui a gente traz dois gráficos, né? Que é, enfim, o dólar mais forte, né, contra desenvolvidos, que a gente pode ver no DXY, contra emergentes, né, que é essa linha azul no gráfico da esquerda. A gente também viu, enfim, todas as curvas meio que sofrendo com essa abertura dos juros mais longos. Né? Aqui a gente está olhando o FRA 5 anos, daqui a 5 anos. Né? Então, daqui a 5 anos, até daqui a 10 anos, como que vai estar essa média de juros, que é justamente para tentar expurgar um pouco do efeito aí da política monetária no curto prazo. Então, a gente viu aí essa abertura de juros e, de certa maneira, o que está acontecendo nos Estados Unidos está sendo meio que uma piora das condições financeiras ao redor do mundo, né? E aí é interessante, porque os Estados Unidos está relativamente bem, né, na atividade vis-à-vis o resto do mundo, mas está apertando o resto do mundo, né? Então, assim, é um cenário de atividade que fica um pouco mais turvo, e eu acho que, de maneira geral, a gente vê um dólar mais forte, seja porque os Estados Unidos ainda está melhor e do que o resto do mundo. E se a gente tiver aquele cenário que eu estava, será que de repente os lags todos batem de uma vez e a gente pode ter uma virada de atividade mais forte, né? Se a gente voltar a discutir recessão, a gente também pode ver um dólar mais forte por conta de uma versão a risco. Né? Então, assim, me parece que aqui você tem um pouco dessa questão de um viés de um dólar mais forte, e aí nas taxas também a gente tem um viés aí de ficarem mais empinadas mesmo, refletindo um pouco dessa curva nos Estados Unidos. Né? E aí isso para a gente é um cenário que é ruim para a emergente, né? Bem mais desafiador. E aí é aqui que eu pego o gancho para falar um pouco de Brasil, em que assim, a gente discutiu já muito economia nos últimos calls, assim, não mudou essencialmente nosso cenário, o que tem mudado é o cenário externo, né? E eu tenho batido nessa tecla aqui de que, assim, a grande melhora dos ativos que a gente viu de janeiro até o final de julho, né? Pouca coisa foi um efeito idiosincrático do Brasil, sabe? Pouca coisa foi esse acabou ser bom, esse governo não é tão ruim, assim, acho que isso daí é 10, 20% do movimento, né? O grande movimento foi que a gente viu, né? E aí dá para ver bastante isso aqui nesse gráfico da esquerda, né? Que o Brasil, né? A taxa o dólar contra o BRL e contra uma cesta de moedas, né? Ele apreciou bastante aqui, ele caiu bastante, né? As moedas apreciaram bastante. Nesse período, meio que numa linha de que, olha, todo mundo tem carry alto, tá longe, e aqui pega principalmente Latam, né? Você produz commodities, a China tá ok, tá reabrindo, você tem um carry alto e você tá longe dessa bagunça, né, de geopolítica, de China, de Rússia, tem o friendshoring, então assim, tinha toda uma narrativa que você pegava 10 dos 10, né, 10 de 10 sell sides, era compra BRL, compra México, etc. E isso mudou quando a gente começou a ver essa curva lá fora empinando, né? Então, assim, eu acho que a decisão de você comprar, os preços são outros, né? Então, acho que os investidores, né, viam ativos de emergentes, principalmente Latam, muito descontados, né, no começo do ano, vieram surfando um pouco desse preço favorável, ao mesmo tempo que o custo de oportunidade dele era uma treasury na média do primeiro semestre, ficou em 3,60, né? Hoje ela está em 4,70. Então, assim, mudou um pouco a cabeça, né, acho que o olhar do investidor estrangeiro vai ser diferente. E é o que a gente viu justamente, né, que eu destaco aqui, desde finalzinho de julho até agora, intensificado bastante nesse último mês, junto com essa, enfim, empinada final aí
das taxas de juros americanas, tá? Então, isso impactou o câmbio, isso impactou a Bolsa, inclusive o Brasil até performou bem aqui a nossa Bolsa em relação a essa cesta de emergente, tá? Só para vocês saberem, essa cesta de emergente tem África do Sul, México, Colômbia e Chile. São os emergentes que sobraram aqui na nossa conta, tá? Mas o Brasil até foi relativamente ok aqui, o câmbio andou bem parecido, mas a Bolsa até caiu relativamente pouco aqui. E aí pode ser porque, assim, o Brasil, sei lá, tem minério de ferro, o petróleo foi bem, então acho que pode ter algumas coisas que mitigaram aí, né, do lado de commodities, esse lado. Um ponto que eu acho que, e aí até pensando um pouco desse sell-off de Brasil, então, para mim, assim, esse grande sell-off de Brasil vem do mercado externo. Eu acho que o fiscal está pior? Acho, mas eu não acho que isso esteja fazendo preço. O que eu acho que fez preço, talvez, foi um pouco da gente, quando a gente olha as taxas de juros mais curtas, né, que no Brasil, de fato, andaram mais, né? Então, esse gráfico, elas tinham a gente veio, né, numa melhora idiosincrática do nosso juros de 2 anos comparado com os outros emergentes, né? Aqui, basicamente, quem performou bem foi Brasil e Chile, né? Porque, de fato, nossa inflação melhorou bastante, né, genuinamente, mais do que o resto, né? E a gente veio precificando esse corte de juros, mas talvez em algum momento o mercado tenha ficado muito ansioso ou muito otimista com a possibilidade de 75, né? Eu próprio, no Copom retrasado, né, quando saiu a decisão, imaginava que você teria uma aceleração de 75, mas ao longo do mês de agosto a gente viu que o discurso e as condições que o Banco Central tinha colocado apontavam por um passo de 50, né? E no último call eu discuti bastante os 3 fatores, tá? Mas o fato é que você teve, eu acho que acho que uma desalavancagem dessas apostas mais otimistas com pré ao longo do mês, e aí o nosso 2 anos, de fato, piora mais do que o resto aqui, tá? Mas só lembrando, desses 3 fatores, o que eles eram? Inflação subjacente, né, que teria que melhorar, ela melhorou bastante, isso daí, assim, ela tá num nível bem tranquilo. Você tinha que ver uma reancoragem das expectativas, você teve a primeira reancoragem parcial, né, da pós manutenção da meta para 3,5, e elas não mudaram mais e não devem mudar, e o que a gente olha no discurso, né, do Banco Central, que é um objetivo, né, fazer com que elas se reancorem, e tinha a questão do hiato. E essa questão do hiato, que eu acho que é bem relevante, eu mostrei para vocês a surpresa do PIB no nosso último call, mas a questão é, o Banco Central coloca como uma das condições, você vê o hiato afrouxando e a gente está, pelo contrário, né, ainda sendo surpreendido para cima com atividade, vendo o hiato mais pressionado. Dito isso, né, o Banco Central até discutiu nessa última ata mais esse negócio, né? Então tem quatro motivos, né, que ele fala, bom, pode ser só agricultura, isso tem, né, um spillover para o resto da economia, e aí você surpreendeu a atividade, que eu acho super válido. Tem 2, pode ser o fiscal, né, assim, está transferindo demais, isso daí está pegando na renda disponível né, das famílias, e elas estão consumindo mais. 3, pode ser um potencial bem maior, dado que a gente fez 6 anos de várias reformas, etc e tal, que eu acho que também, assim, na teoria faz sentido. E o outro é que a gente pode também estar com um neutro mais alto, né? Isso faz com que a restrição monetária que a gente imaginava que a gente tinha, ela é menor né, do que a gente imaginava. Tá? Desses 4 fatores, eu acho que a parte agrícola é muito relevante, até pelo primeiro trimestre, que puxa todo, né, o número do ano. No entanto, ela não é o suficiente para me explicar por que a gente está vendo, né, já é o segundo trimestre que o consumo volta a acelerar, ou seja, a gente está com a política monetária super apertada e o consumo das famílias volta a acelerar. Isso mesmo com o crédito desacelerando, né? A parte agro, para mim, não é capaz de explicar isso daí. O que é capaz de explicar isso daí é a política fiscal, né? E aí, eu já mostrei esse gráfico da direita para vocês. Assim, o que a gente fez foi que a gente fez um Bolsa Família que antes da pandemia rodava em 40 bi, agora ele roda em praticamente 170 bi. Fora isso, a gente tem salário mínimo, que teve, enfim, 2 aumentos né, reajuste esse ano, ele vai crescer em termos reais. Você teve o reajuste dos servidores, isso não só no âmbito federal, mas como a gente viu exemplos, né, em todos os governos regionais. Enfim,
tem um grande estímulo fiscal, não à toa, né? Você gastou 170 bi a mais na PEC da transição e fez um arcabouço fiscal que te gere crescimento real sobre esse piso superinflado, né? Então, eu acho que assim, acho que para mim essa é a grande resposta dessa reaceleração e essa reforça também a preocupação do Banco Central dele estar sim mais conservador. Tá. Sobre o potencial, eu acho que faz sentido. No entanto, não tem ainda muita evidência assim, nos dados. A gente não está vendo a produtividade aumentar, tirando na produtividade agrícola, que foi um espetáculo. Isso é potencial. Mas, de resto, a gente não está vendo isso nos dados. Né? Pode ser que na ex-post a gente tenha essa avaliação um pouco melhor, mas agora eu prefiro ficar com a explicação do fiscal, que eu acho que ela é mais direta. Tá? Seja como for, a gente continua achando que não tem muito espaço para aceleração, ainda que a gente esteja, né, assim, com uma inflação subjacente bem ok. Muita gente me pergunta por que a inflação está tão boa, né, se o hiato está tão fechado e tal. Eu acho que tem, assim, o mercado geralmente é 8 ou 80, né? No começo da crise era tudo temporário, aí de repente virou tudo estrutural. Uma parte disso, assim, desse todo estrutural, era muito choque. Você tem meio que efeitos, a inércia, né, que jogou muito contra, porque estava com a inflação de 12 meses super alta, né? Quando você tira os choques, né, de energia, combustível, de bens industriais, né? Isso daí você joga um 12 meses muito mais baixo, isso daí realimenta a inflação para frente, né? Então você tem efeitos secundários do mal, né, e do bem também. Então, acho que é um pouco isso, assim, a saída dos grandes choques, né, pegando nessa inércia menor, e também a gente viveu um momento muito peculiar, né, que ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, né, vinha choque, saía choque, a gente teve uma grande reabertura da economia, e aí você tinha que recompor também os preços de serviços que ficaram fechados há muito tempo, né, e aí a galera voltou a consumir serviços, tá? Então, assim, a inflação está muito boa no curto prazo, a gente continua achando que ela vai continuar, mas com o fiscal assim, com uma atividade com hiato, isso não é uma garantia para frente, né? Então, acho que, assim, que bom que ela tá boa, mas a gente tem que tomar cuidado, que estruturalmente ela pode voltar a incomodar, quando a gente via lá atrás, né? A gente viu por muito tempo a inflação de serviços rodando em níveis, né, não compatíveis com uma inflação baixa. Tá? E aí, eu só chamo mais duas, acho que fatores aí para a política monetária, que é o seguinte, o Banco Central também está preocupado, né, com o que está acontecendo no cenário externo, né? Então, essa última ata ele falou bastante sobre isso. Assim, para a gente, você ter uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos por mais tempo, mais inclinada, ela pode ser, assim, no final, qual que é o canal de transmissão? Se você cair demais o seu juros, você pode ter um efeito no câmbio, isso pega na inflação, tá? Mas para a gente, assim, pelo menos no curto prazo, essa restrição vai se dar mais no final do ciclo, né? Eu ainda tenho 9% de final do Selic, tá? Mas assim, eu prefiro mudar o call final para 10% do que falar que o Banco Central vai desacelerar o passo, tá? Então, acho que o passo de 50 está bem relativamente blindado nessa fase do ciclo, até porque a taxa de juros ainda está em 12,75, né? Então, para você chegar em 10, assim, ainda falta tempo, não vejo o Banco Central desacelerando e muito menos acelerando, tá? Então, acho que aqui a gente tem um call bem enfim, acho que assertivo aí no passo de 50, tá? Dito isso, então acho que o Banco Central traz isso daí, que tira um pouco desse ímpeto do 75, e por outro lado, ele também traz de novo, né, que ele tinha eliminado do balanço de riscos, né, ele não tinha falado muito de fiscal na reunião retrasada, nessa última reunião ele falou sobre o fiscal e a importância de cumprir as metas e tal. E aí, nesse sentido, enfim, a gente tem batido bastante nessa tecla, a gente segue muito cético com o fiscal brasileiro. E aí, alguns motivos. Um, porque a arrecadação recorrente, eu tenho mostrado isso para vocês, tem surpreendido negativamente, basicamente porque grande parte do superávit que a gente fez ano passado foi um boom de commodities, de petróleo, etc e tal, que não está se repetindo, né? Até quando o petróleo foi ali para 90 e poucos, tal, isso daí eu acho que poderia dar uma melhorada aí nas nossas receitas, mas o fato é que a gente ainda está olhando, né, aquele petróleo que estava mais baixo em reais, isso daí tem mostrado uma fraqueza maior na receita, na arrecadação recorrente. Além disso, todas as medidas arrecadatórias que o governo tem feito têm mostrado pouquíssima eficácia, né? Então se fala em números, né,
grandes cifras, isso não se traduz na realidade, a gente continua cético, mesmo com as grandes tacadas, né, o CARF ou a subvenção no ICMS, a gente acha que vai ser muito menor do que o governo está falando, basicamente porque as empresas sempre têm o incentivo de judicializar ou parcelar e tal, então assim, esse volume muito grande para o ano que vem a gente acha difícil. Outra coisa, toda vez que o governo fala, que a gente pergunta, né, para os grandes, né, para o secretário do Tesouro, para o ministro da Fazenda, tá, mas se não vier essas receitas todas que estão falando, vai contingenciar conforme está na regra? Não, se não vier, a gente tem, tem, enfim, outras alternativas, tem a alternativa B, C, D, E, F, G, do lado da receita. Então, assim, não vi nenhum grande autoridade diretamente ligada ao fiscal, falando que se precisar a gente vai ter que cortar na carne. Então, assim, acho que tem uma dificuldade, né, meio que política, né, ou seja, um palavrão, né, dentro enfim, da visão política desse governo em falar corte de gastos, tá? O que se fala a gente vai fazer aqui uma otimização, vai olhar os programas e tal, mas a gente sabe que isso daí não é suficiente. E, por fim, a gente começa a ver, né, ensejando uma contabilidade criativa aí nessa questão dos precatórios, né, reclassificar o gasto, né, com juros para gasto financeiro, enfim, começa a ter um sabor esquisito. No entanto, eu acho que isso daí não pegou no mercado ainda. Você pode falar, pô, mas as taxas de juros longas abriram para caramba aqui no Brasil, né? E aí eu trago aqui essa linha azul, assim, no final elas abriram muito parecido com o resto de emergente, né? E não tem precatório no México, apesar do México estar fazendo um fiscal um pouco mais expansionista para o ano que vem, né? Ele não tem problema de dívida como a gente. Então, assim, no final, acho que a estrutura de juros aqui, que a gente olha bastante, esses prazos mais longos para entender também como está a percepção fiscal, na verdade, ele subiu junto com o resto do mundo. No entanto, me preocupa para frente, porque eu acho que cada vez mais o cenário externo ficando mais desafiador, isso daí diminui a complacência com o Brasil, né? Tem, assim, acho que no primeiro semestre, quando a gente falava com o pessoal lá de fora, os investidores estrangeiros, eles estavam olhando, tem uma regra fiscal, beleza. Isso daí é o suficiente. Agora, né, quando lá fora quando a água começa a baixar lá, eu acho que começa a ficar diferente. Então, eu acho que, assim, o Brasil não começou ainda a tradar o idiosincrático pior, mas isso não significa que ele não vá, né? E aí eu acho que, assim, qual que seria o trigger? Eu acho que talvez a mudança de meta, né? Você faz todo um arcabouço falando, olha, se eu não conseguir cumprir a meta, eu vou trigar esse gatilho, e aí passa 6 meses, fala, não, então eu não vou conseguir, já vou mudar a meta, né? Então, acho que a dúvida é se já seria esse ano, acho que não, acho que tem pouco incentivo para fazer esse ano, mas é uma possibilidade, ficaria mais para o ano que vem. No entanto, o mundo está ficando mais complicado. E aí, por fim, né, que eu acho que fecha um pouco, por que o Brasil tradou tão bem no começo do ano e agora também fica mais frágil, é que a gente teve, né, ao longo do tempo, né, uma grande proteção do carry, né? Aqui eu estou olhando o Brasil contra, né, um ano de Brasil contra a trade de um ano. O certo é olhar contra o cupom de um ano, né? Quando a gente olha isso daqui, até o carry fica até mais baixo, né? Ele fica ali ao redor de 4. Mas o fato o carry ao redor de 5, nessa métrica aqui, ele é muito parecido com o começo de 2018, que foi quando o câmbio aqui começou a performar mal em relação ao resto do mundo, né? Então, assim, esse carry está meio que no limiar ali de uma proteção. E eu acho que, assim, a gente abriu o ano com um carry lá de 7, 8 e agora ele está 5 enfim, bem menos protegido. Dito isso, né, eu acho que o Brasil fica mais suscetível a intempéries e a gente continua, enfim, cético com esse fiscal, então acho que tem que ter algum trigger, tá? Mas parece que o cenário para emergentes está pior e o Brasil está mal inserido enfim, nessa turbulência externa, tá? Então, enfim, da minha parte é isso, e aí já passo para o Calabrese seguir com as nossas posições. Obrigado, Wix. Boa tarde a todos. Acho que o Wix falou bastante de mercado hoje, então vou procurar ser um pouco mais conciso, mas acho que a história é mesmo essa, né? Uma grande inclinação, um movimento de inclinação muito forte que aconteceu lá fora, por todos esses fatores que ele comentou, mas que foram trigados a partir da reunião do Fed aí no meio do mês, quando ele basicamente via os dots, colocou que o mercado estava projetando 4 cortes para o ano que vem e que eram
inclusive o que aparecia nos últimos lotes, achava que se ele for muito duro, passariam para 3 cortes, e ele passou direto para 2, e isso só assim intrigou toda essa alta que a gente tem visto de lá para cá, né? Vários dias em que o Treasury de 10 anos se movimenta mais de 10 basis points no dia, 10, 15, e isso acabou contaminando as curvas do mundo inteiro, inclusive aqui. Então, foi um mês em que realmente as curvas de juro, as taxas de juro no mundo inteiro, principalmente nas partes mais longas, abriram bastante, né? Acho que isso aí gerou toda essa perturbação, que ele brincou com a história da borboleta ali, mas é que realmente, quando você tem um movimento tectônico dessa magnitude, no mercado tão grande como o de Treasury, acaba contaminando todo o resto, e foi o que a gente viu, uma baixa meio que generalizada aí das bolsas, e um fortalecimento do dólar, né? Então, acho que isso é meio que um resumo do que aconteceu nos mercados, e aqui assim não foi diferente. A bolsa que vinha bem acabou o mês ainda no positivo, mas quase zerado, né? O dólar se valorizou pouco aqui em relação ao real, né? Se a gente tirar o carry, não sobrou muita coisa, mas acho que foi um wake-up aí, e a gente assim, fala porque esse ano nós aqui temos assim sofrido bastante com essa posição de dólar. A gente tem carregado compra de dólar contra o real, justamente pela nossa percepção em relação às políticas do governo, né? A gente acha que não é sustentável essa teoria de que gasto é vida, ou seja, o gasto, o país cresce, aí arrecada mais e paga todos esses gastos, a dívida diminui. Assim, se fosse assim, todos os países fariam isso, né? Então, mas realmente demorou para o dólar começar aqui contra o real a se mexer, e acho que agora, aparentemente, assim, os três preços principais, eu acho que esse é o que nos dá assim a maior conforto, a maior proteção aqui, pensando em Brasil. Bom, o que aconteceu com o fundo no mês passado? Basicamente, lá fora tiveram duas teses idiosincráticas que performaram bem, né? O principal para nós foi a nossa posição de inclinação na Polônia, né? A gente achava que o Banco Central lá estava dando mostras de um discurso mais complacente, mais dove, num país que a inflação está ainda muito alta, e ele foi além do que a gente esperava e cortou 75 basis points. O mercado esperava 25, e você teve um movimento assim, foram mais de 40 pontos nos 2 dias seguintes, e isso aí ajudou bastante aí na nossa estratégia de juros lá fora, né? Uma segunda posição idiosincrática que também performou bem, e essa que a gente vem carregando aí há bastante tempo, que é o tomado no Japão, né? Quer dizer, levado por tudo que aconteceu no resto do mundo, a taxa no Japão também subiu um pouco e contribuiu aí com o nosso resultado. E a terceira parte assim, tivemos algum ganho nas posições dos Estados Unidos, mas justamente porque, apesar de ter um aplicado nos 5 anos, e como ele é feito via opções, isso limitou um pouco o downside nessa alta que a gente teve lá fora. A gente também tinha posições tomadas de inclinação, 2 com 10, e essa se movimentou bem na direção que a gente esperava. A gente acha que, sim, tem todos esses fatores que o X comentou, seja balanço do Fed, seja maior demanda pela necessidade do Tesouro americano de se capitalizar, etc. Mas também, assim, a gente achava que a desinclinação estava muito exagerada. Nós chegamos a dizer assim, a desinclinação aí em torno de 100 pontos, a gente começou a construir nossas posições com menos 80 pontos, né? Ou seja, 10 anos, 80 pontos abaixo dos 2 anos, e, bom, isso agora está em 30, né? Eu acho que essa grande desinclinação era causada
pelo medo de uma recessão que, assim, não veio. Se vier, vai demorar ainda e pode ser muito rasa, né? Muito fraquinha, porque a economia americana tem sido extremamente resiliente, né? Então, isso acho que foi uma surpresa e essa desinclinação estava um pouco atrasada, ainda esperando uma recessão. E a gente, à medida que foi acompanhando a divulgação dos balanços, assim, você não tinha um discurso negativo por parte das empresas americanas, pelo contrário, né? Então, estavam lá preservando margem, preservando lucro, e acho que tudo isso agora está, assim, vejo como um movimento também de normalização. Outra coisa que, sim, acho que ajudou a tumultuar o mês passado foi o petróleo, que teve uma grande recuperação de preço muito rápida, né? Acho que quando isso acontece, também joga pressão no juros, joga pressão assim, no break-even, né? A inflação implícita lá nos Estados Unidos também, ela segue muito o preço do petróleo e subiu bastante o mês passado em função dessa alta do petróleo. Acho que as próprias moedas apanham muito aí quando o petróleo começa a ter movimentos de alta muito, muito acentuados. E agora também, assim, em 2 dias, o petróleo já caiu 7%, caiu 12% em uma semana. Então, assim, é uma commodity que anda muito volátil, mas que no final, acho que se voltar aí para esse nível dos 80 e der uma acalmada nessa volatilidade, também pode ajudar a dar uma acalmada no mercado tanto de juros, mas em acalmando os juros, acalma o mercado de moedas também, né? Bom, dito isso, na parte de juros lá fora, a gente continua com a desinclinação, agora um pouco menor, continua com o Japão e não tem mais a Polônia. A Polônia, para nós, assim, já atingiu os targets que a gente esperava, então hoje a gente realmente está mais focado nessas duas posições. Tem ainda, mas isso hoje vale muito pouco, as opções do nosso aplicado nos 5 anos, se por acaso tiver uma volta por algum motivo, ainda tem ali essa posição que pode gerar algum resultado. A segunda linha aí que contribuiu nesse cenário todo foi a parte de moedas, mais lá fora, né? Então, acabamos ganhando dinheiro com 3 posições, 2 compradas em dólar, uma vendida no peso mexicano, e que a gente montou quando o Banco Central lá acabou anunciando a rolagem parcial dos swaps deles, né? Eles têm swaps lá, como a gente tem aqui, e eles anunciaram a rolagem parcial. Isso causou um movimento grande de correção, né? De dólar México. Na verdade, a gente começou a posição vendendo dólar, pegou uma volta, um pedaço da volta, e depois mudou para a posição comprada em dólar, né? Então, essa posição ajudou o resultado. Uma segunda posição que também deu ganhos foi comprada em dólar, vendido no franco suíço. Aí a gente, na verdade, estava negativo para o euro, mas achava que o franco suíço podia dar uma turbinada se ele não subisse a taxa de juros na reunião deles, né? E o mercado esperava que fosse subir e ele não subiu, surpreendeu, e aí o peso suíço também apanhou um pouco mais do que o euro, e a estratégia funcionou bem. A terceira é um par idiosincrático, aí, uma posição que é um misto de carry e geopolítico, que é uma posição vendida no dólar Taiwan e comprado na rúpia da Índia, né? E essa também tem ido bem, tem o carry e ela também se movimentou do lado da nossa posição. Então, esses 3 pares aí geraram PNL. O dólar real foi um pouco de lado, sobrou alguma coisa, justamente porque o dólar se valorizou, quase que pagou o carry, sobrou muito pouco, né? Acho que esse mês, pelo menos está com pinta que o dólar pode andar um pouco mais aí, porque o Brasil a gente tem que lidar com os nossos idiosincráticos também. E falando nisso, assim, a linha que foi mais detratora
foi a parte de renda fixa, principalmente na parte de juros nominais, no pré-fixado, em que a gente, ao longo do mês, em conversas com o Banco Central e também seguindo as diversas palestras, diria que mais de uma por dia, do Roberto Campos, mas também Galípolo, etc., a gente foi ficando com a percepção que aquela aceleração que o mercado estava esperando e que tinha, em parte, precificada nas curvas, não ia acontecer. Mas como a gente estava vendo a inflação muito benigna, a gente tomou a decisão de manter a posição, mas comprar as opções de 50 bases na reunião de dezembro, né, que estava, na época, negociando a 40 pontos. Né? Então, assim, estava, em tese, 40% de probabilidade de vir em 50, quando a gente estava achando que o cenário já tinha mudado, que era muito mais que isso. E como esse mercado tem um pouco menos de liquidez, a gente não conseguiu comprar tudo que precisava para proteger 100% da nossa posição, mas ajudou bastante aí quando o mercado se desgarrou e a gente teve toda essa alta nos juros locais. Essas opções agora elas estão negociando em torno de 76. Então, se conseguiu ganhar aí 36 pontos através dessas opções que ajudaram a pagar um pedaço da conta do pré. Hoje, o pré, a gente manteve a posição, então continua ainda um pouco aplicado na parte média ali, e continua com as opções, como eu falei, agora as valem 70, elas estão tradando a 75, 76, acho que é muito difícil, elas podem subir mais um pouco, mas aí é quase uma posição para ficar até o final, dado que a gente continua convicto que ele não vai nem acelerar nem reduzir, pelo menos nas próximas duas reuniões. Né? E por fim, bolsa, que assim, a gente resistiu muito a entrar no oba-oba quando perdemos o começo do movimento, mas lá em cima a gente preferiu ficar fora. E aí, quando ela começou a voltar no mês passado, a gente começou a pôr aí o pé na água, comprou um pouco, comprou a partir do 116, e agora ela está no 113, quer dizer, está quase que é um target nosso aqui, que era em torno de 113, 112 para comprar. A gente comprou um pouquinho antes, está comprando um pouquinho mais agora. Acho que, olha, apesar desse cenário, em tese, não ser um cenário, vamos dizer, favorável, acho que taticamente vale aqui a compra. Eu olho os indicadores tradicionais de PL, etc. Me parece que equity risk premium, está tudo assim, do ponto de vista histórico, em níveis bem favoráveis. Né? Mas, reitero, é uma coisa bem tática. Eu não vejo como a Bolsa, nesse ambiente de preocupação fiscal, assim, a gente tem claramente um target que a gente acha muito difícil ser rompido, que são os 120 mil pontos. Tá? Mas isso aí explica aí o resultado negativo da linha de Bolsa. A posição é pequena, segue pequena, justamente porque é uma coisa mais tática, não é estrutural, todas as nossas preocupações com a política econômica aqui no Brasil. Por fim, assim, cupom não aconteceu nada no mês. Como a gente está trabalhando travado contra a curva de juros lá fora, um pouco o que movimentou aqui, movimentou lá fora, e o resultado ficou neutro. Hoje a gente está sem posição direcional lá, tem alguns valores relativos, mas é muito vértice contra vértice, tudo casadinho lá fora. A gente está esperando aí algum momento que veja alguma oportunidade do ponto de vista direcional para fazer alguma coisa, mas por hora a gente tem só está atrás de algumas distorções entre os vértices. Né? E basicamente isso. Na parte de botando moedas, hoje a gente está comprado em dólar real, está vendido em dólar ien, está vendido em dólar contra o won coreano, e continua com aquele cross Taiwan contra a Índia. Né? Parte de commodities tem pouca coisa, tem um pouquinho de ouro vendido só, nada mais. As Bs, sobrou um pouquinho de B no meio da curva, mas também a posição
bem pequena e a gente simplificou muito as posições. É um mercado que foi muito esquisito esse mês, né? Quando você tem movimentos muito grandes e necessidades de quem tem posição grande nesse mercado de bens topar, assim, os preços se distorcem bastante. Então, foi um mês em que a gente aproveitou para limpar bem esse livro ali. A gente acho que é um ambiente ruim para ficar com muita posição relativa entre as Bs, no ambiente em que você vai de stop em stop aí para quem tem posição que precisa estopar. Então, meio que assim, foi um mês, o livro deu um pouquinho para baixo, assim, a gente ganhou a inflação aqui, perdeu um pouco no direcional das Bs e não atrapalhou tanto. O que performou pior foi o pré-fixado mesmo. Então, acho que é isso. Acho que vamos, não sei, tem a impressão que e vai depender muito de amanhã, né? O mercado está extremamente sensível aos dados que saem todo dia, assim, dados de terceira ordem estão mexendo bastante o mercado. Acho que amanhã, tradicionalmente, o payroll é um dado mais importante e eu acho que vai definir aí o próximo movimento, se um movimento de melhor ou de pior. Acho que nós vamos definir isso amanhã com esse payroll, tá? Então, a gente está com posições mais simples, né? Simplificamos a carteira e a partir de amanhã a gente tem, tanto para o mal como para o bem, algumas estratégias para serem implementadas. Vamos esperar um pouco para ver o que é que vai vir. Tá bom? Bom, acho que para por aqui. Se alguém tiver perguntas, a gente está à disposição. Obrigada, pessoal. A gente tem sim duas perguntas. Eu vou compartilhar a primeira aqui. Sobre os juros americanos, qual novo aumento de 100 basis points poderia justificar no cenário base e qual mais surpreenderia? Primeiro, Fed Funds, segundo, nominais de 10 anos a 4,7%, reais 30 anos 2,5%. E como os níveis impactam a gestão do US Treasury, emissões versus QT? Nossa, não entendi direito. Também não entendi direito a pergunta. Acho que eu vou até reler, acho que uma primeira pergunta Eu tenho aqui, qual novo aumento de 100 aumento. BIP poderia justificar num cenário base? Qual novo aumento de 100 bips poderia justificar num cenário base? Qual mais surpreenderia? Fed Funds, nominais de 10 anos a 4,7 ou reais 30 anos a 2,5? Quer dizer, qual sofreria mais com... Eu não sei se deu para entender, mas assim, se vier um aumento de 100 bases na taxa americana, assim, isso é o Armageddon, tá? Acho que vai ser muito ruim. Acho que a curva volta a desinclinar, né? Então, acho que esse nominal de 10 anos ele sofre menos, a parte mais curta, Fed Funds, de até 2 anos, sofreria mais, né? E acho que o juro real simplesmente acompanharia aí o 10 anos. Putz, calma aí, tinha um resto como níveis impactam a gestão do US Treasury? Aqui eu acho que assim, em que nível de 10 anos ou dos juros reais aqui, isso daí a Treasury ou o Fed poderia mudar emissões ou QT, né? Acho que tá longe, né? Mas eu acho que eles têm sempre assim, a possibilidade de fazer o que o nosso tesouro faz aqui também, que é um tesouro que também tem que é uma grande dívida para rolar e um grande déficit, mas você, em momentos de estresse, ou você encurta, né, passa a tomar, a acessar o mercado e vender bills, em vez de vender papéis mais longos. Eu acho que ele pode, se for um estresse, grande estresse, também reduzir um pouco a venda dos papéis que ele está, assim, o quantitative tightening que ele está fazendo, a desova de papéis que ele tem no balanço dele. E terceiro, ele pode fazer também o que o nosso tesouro está fazendo agora, que é reduzir bastante por um período, né? Então, ele tem ali a programação, ele precisa rolar a dívida, precisa financiar o déficit, mas ele pode, em momentos de estresse, simplesmente reduzir os lotes e deixar o mercado se acalmar um pouco para voltar a fazer no volume e no duration que ele tinha planejado. Só acho que não parece que a hora é agora, né? Porque
assim, acho que está deixando mais, assim, o grande efeito do que está sendo feito até agora sobre as taxas de juros está mais, né, nos operadores de mercado do que, de fato, na economia real lá, né? Então, assim, a economia, por hora, está bem, o S&P está, sei lá, 4.300, então, assim, não tem pânico lá, né? Então, eu imagino que a gente está ainda longe desse limite, né? Eu acho que o Fed continua fazendo QT e ele continua... Não, estou trabalhando no que ele falou, um cenário de aumento de 100 É que ele falou assim, qual o nível que faria, entendeu? Qual é o nível que impactaria isso? Não sei qual que é o nível, mas parece que não é agora. Pode ir, né? Perfeito. E a segunda pergunta sobre o Kit Brasil. Após 9 meses do ano, o que mais chama atenção? Maior ou menor otimismo dos mercados? E o que evitar dados esses preços? E a gente tem algumas opções aqui passada pelo participante. Juros nominais, juros longos, perdão, nominais, próximo de 12% e reais de 6%. Inflações implícitas, 150 basis points, acima do teto da meta de 4,5%. Dólar a 5,17 ou Ibovespa 113 mil pontos. Eu vou de baixo para cima, né? Hoje eu gosto de Ibovespa 113 mil pontos. Eu acho que o dólar 5,17, tudo bem, já tem desde da mínima já um movimento razoável, mas eu acho que dá um conforto para a gente, acho que protege o portfólio em relação ao que a gente acha que é o grande problema aqui, que é um governo gastador, que acha que gastando faz crescer e as coisas vão, vão se resolvendo, acho que não, e que, dado que o governo é gastador, o Congresso parece que entrou numas de, pô, se é para gastar, nós também queremos, né? Então, a gente não vê nenhum esforço, pelo contrário, né? A gente, inclusive, vê algumas pautas bombas que têm acontecido, então acho que é uma defesa boa. Além disso, no caso do dólar, a gente também não sabe exatamente quais serão as consequências, os efeitos de você acabar com os fundos exclusivos, né? Ou seja, é um dinheiro que vai ficar mais livre para poder circular livremente aí e de repente parte pode ir embora. Implícitas, assim, tudo que é longo, dado que a gente vê um problema fiscal aí e tem uma certa dificuldade de ver como isso aí vai se equacionar, a gente não gosta, né? Seja a taxa de juros longa, porque parece a curva já está bem inclinada, parece uma taxa alta, mas assim, se você enveredar por um descontrole fiscal, assim, pode ficar muito pior esse nível aí. Então, tudo que é longo, numa agenda em que, ao nosso ver, vai ser uma agenda de gastos, cujas receitas são muito duvidosas e aparentemente muito assim, irrealistas, a gente tem evitado aqui, tá? Toda essa parte longa, seja inflação, seja o nominal, mas o nominal acho que é mais arriscado ainda. Ele não colocou aí, mas eu acho que o juro, quando a gente olha a precificação de cupom, né, tipo 10,5, né, o juro curto ele não colocou, mas o 10,5 para a gente parece assimétrico também para assim, ser mais baixo do que isso, né? Mas aí também a gente consegue combinar isso daí com o dólar, porque assim, se ficar em 5,17, 5,20, aí eu acho que tem bastante simetria para o cupom continuar, né? Agora, acho que o que impediria isso daí seria, sei lá, o diferencial de juros pegar tal, e isso daí teria consequências no câmbio mais depreciado. Acho que é isso. Perfeito, obrigada pelas respostas, Wix, Calabrese. Não temos mais perguntas, a gente encerra por aqui. O nosso conteúdo vai ficar gravado no YouTube, a gente pode compartilhar com essa lista de contatos posteriormente. Caso vocês tenham alguma dúvida ou informação, a gente está à disposição para atendê-los. Obrigada, até o mês que vem.